Você já pensou em passar 5, 6, 7 horas seguidas por dia só estudando? E no fim de semana trocar os passeios, as festas, as viagens por aulas e mais aulas? Pois é essa rotina enfrentada por quem decide se preparar para ingressar no serviço público. Você vai conhecer agora relatos de pessoas que mudaram os hábitos. Alguns chegaram a se afastar dos amigos e se dedicar só aos livros. No período de 1 ano, este estudante frequentou um curso preparatório, fez provas para concursos públicos e teve que deixar a cadeira de aluno e atender o convite para dar aulas em uma escola de renome. Carreira meteórica. Mas aí você se pergunta, como? Foi sorte? Não, não. Talento, empenho? Aí sim, com certeza. Não confundam multa, sanção pecuniária com reparação civil, que é o ressarcimento. Bem, depois a gente conta histórias como a de João Paulo e outras de sucesso. Antes é bom situar onde elas aconteceram. Brasília, a chamada capital dos concursos. A lei maior do país prevê que o acesso ao emprego ou cargo público deve ser democrático. Está no artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mas não é só assim que se pode ter acesso ao emprego em órgão público no Brasil e se tornar um servidor de Estado. Em regra, para poder entrar nos quadros da administração é por concurso público. Só que a Constituição faz uma diferenciação entre o chamado cargo efetivo e o cargo em comissão. Então, o cargo efetivo, que é para o qual se presta concurso público, e é a nossa regra, esse sim, a Constituição exige o concurso, que seja um concurso de provas ou provas e títulos, cuja validade tem uma duração desse concurso de 2 anos, pode prorrogar por um igual período, a critério da administração, mas é possível cargo em comissão. Direção, chefia, assessoramento, a Constituição autoriza o chamado cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e exoneração. Você que nunca teve um cargo público pode muito bem ser nomeado para ocupar esse cargo em comissão. Seduzidos pela estabilidade no emprego, pelos salários, geralmente muito acima da média quando comparados com os da iniciativa privada, os estudantes brasileiros querem mesmo entrar para o seleto grupo de servidores públicos. Porque é uma estabilidade de vida melhor, de salário no caso, né? Quem busca o governo como patrão, o primeiro passo é levantar a lei que criou a carreira, que reestruturou a carreira, levantar o edital passado, porque ali você tem o quê? Os requisitos exigidos para tomar posse naquele cargo. Quais são as atribuições do cargo? Como é que cresce dentro da carreira? Então, se ele se identificou com isso, quer dizer, são atribuições inerentes à formação dele, à experiência, à vocação, é área de interesse? Então, agora eu quero aquela carreira. A partir daí é que eu vou montar o meu plano de estudo para conquistar uma vaga no serviço público. É bom, recomenda-se que o candidato aí conheça o órgão, conheça a entidade, converse com as pessoas, com o profissional que ele quer ser, para ver o ambiente de trabalho, o clima com a chefia, a localização do órgão, porque de repente, a partir de uma conversa dessa, ele pode mudar. E no Distrito Federal, segundo os especialistas, a disputa por uma vaga no serviço público ficou ainda mais legítima, justa. O DF ganhou uma lei considerada moderna, que rege os concursos públicos, que vão escolher os servidores nomeados para funções na administração direta, autarquias e fundações. Um professor de cursinhos com vivência no assunto virou deputado distrital, legislou sobre o tema na Câmara local e ajudou a conseguir a aprovação da Lei Geral dos Concursos Públicos no DF. Ela entrou em vigor em outubro do ano passado. Alguns dos pontos mais importantes da lei são: quem participa da realização do concurso fica proibido de se inscrever para o processo seletivo. O edital com as regras do concurso tem que ser publicado, no mínimo, com 90 dias de antecedência das provas. O valor da taxa de inscrição para o cargo não pode ser maior do que 5% do salário oferecido. Os valores das taxas devem ser devolvidos aos candidatos caso o concurso seja cancelado ou revogado.
O DF não pode realizar 2 ou mais concursos na mesma data. E ainda, fica proibido fazer concurso para fins de cadastro de reserva. Para esclarecer, o cadastro de reserva é aquela modalidade em que o candidato faz a prova para o concurso, é aprovado, mas só é chamado de acordo com a conveniência ou necessidade do órgão, com o surgimento de vagas, seja porque alguém se aposentou ou foi exonerado. Durante o período de validade do concurso, o aprovado pode ser convocado a trabalhar a qualquer momento, mas vale destacar, a lei distrital não cabe para cargos federais. O concurso público tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização têm que ser fixados em edital, publicado no Diário Oficial da União e em publicações de áreas de grande circulação. E não se pode abrir um novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade que não tenha expirado. E no próximo bloco, como os cursos preparatórios selecionam o conteúdo para oferecer aos candidatos a concursos públicos? E ainda a preocupação com o estado emocional de quem vai encarar as provas? O repórter Justiça volta daqui a pouco. Vai começar 2013 estudando para concursos públicos? Já sabe como e onde? Tem gente que aposta em curso preparatório, outros preferem seguir o caminho sozinho. O programa Saber Direito, aqui da TV Justiça, também faz parte da rotina de estudos dos alunos. E a gente mostra também a fórmula de 2 estudantes que decidiram enfrentar as provas estudando juntas. Concentração, foco, disciplina, virtudes de soldados que lutam em uma guerra que pode durar anos. A batalha que se desenrola no cérebro humano e nas páginas de livros e apostilas já começou. Estou estudando filme já comecei tem 1 ano. Esse é o meu primeiro cursinho e já quero dar continuidade a outros. Não é fácil, tem que se esforçar, tem que estudar, né, se dedicar. Aquele que pode ser um inimigo precisa antes se tornar um aliado. Principalmente a disciplina, a gente tem que tomar conta, a gente que é o maior desafiante somos nós, então a batalha é dura. Já tive caída assim, mas sempre estudando, também faço faculdade, então, conciliando um com o outro, só estudo agora. Só vou parar quando passar em um bom concurso. Mas quem nunca se aventurou por esse terreno dos concursos públicos precisa de ajuda no início. O que estudar? Onde achar o conteúdo? Por onde começar? No caso de um caminho estranho e cheio de obstáculos, muitos estudantes pegam um atalho chamado curso preparatório. Nessas aulas, os cursos procuram se certificar de que vão oferecer exatamente o que é preciso para o candidato ter sucesso. O planejamento de um curso preparatório para concurso, ele vai ter início com o edital. Seja o edital atual ou o edital anterior, quando é a preparação antecipada. Então, baseado no edital, nós vamos verificar quanto tempo a gente tem para preparar o candidato, da saída do edital até a data do concurso, e quais as disciplinas, peso dessa disciplina e importância de cada uma delas na preparação do candidato. Então, essa avaliação é feita, a coordenação pedagógica, juntamente com a equipe de professores, para verificar qual a ementa, qual a carga necessária para essa ementa, e como que esse curso vai ser planejado, se um curso teórico, um curso de exercícios, um curso onde a gente vai ter, às vezes, um concurso jurídico, exige muita prova oral, então qual vai ser a estratégia para oferecer a melhor preparação para o candidato. E quando a sala de casa vira sala de aula e até teleaula, olha aí as amigas Jéssica e Carolina de olho no programa Saber Direito, aqui da TV Justiça. Elas dizem que é um reforço de conteúdo importante para quem está de olho nas vagas dos tribunais brasileiros. Então a gente faz aula telepresencial, algumas aulas também eles disponibilizam pela internet, então a gente vê o programa Saber Direito, a gente estuda bastante com livro de exercício, tem uma edição Como Passar, aí tem várias editoras, A gente tem uma que a gente gosta e a gente usa fazendo exercício. Tem site de questão na internet, questões de concurso também que a gente fica fazendo. Então a gente mescla bem o material.
não fica fixo num negócio só, não. A gente foca primeiro no edital, a gente verifica quais as matérias que a gente precisa estudar no edital, faz mais ou menos um cronograma de quais matérias a gente vai estudar tal dia, se dá tempo a gente estuda mais de uma, se não, passam algumas horas lendo, né, leitura, e depois a gente complementa com exercício. A gente tenta fazer esse ritmo que eu acho até que pra gente funcionou, deu certo e ficou bom, assim. 6 horas de estudos por dia, até nos fins de semana, muita dedicação e alguns intervalos patrocinados pelo lanchinho da Dona Ângela. Olha ela aí, mãe de Carolina. Esse descanso, por sinal, é indispensável para não se perder de vista a vida social, né? Às vezes a gente faz concessão, porque também ninguém é de ferro, né? A gente precisa descansar um pouquinho. Então, às vezes, final de semana, a gente aproveita manhã e tarde para estudar e de noite a gente vai no cinema, faz alguma coisa mais tranquila, mas sem abusar muito também para não prejudicar a rotina da semana, né? A rotina deve mesmo ser mantida para não se perder o ritmo. O foco, matéria assimilada, repetição da leitura essencial. É o que dizem os especialistas. Você vai sedimentando seu conhecimento exatamente pela repetição. A memória humana guarda no máximo 5%, 3% na primeira leitura. E, obviamente, você precisa repetir isso para sedimentar e não ter dúvida. Porque a pior coisa que tem para o candidato é chegar numa prova e... eu já ouvi falar nisso. A resposta, eu acho que é, aí não serve. O eu acho que é, você não acha nada, candidato. E durante essa batalha, o soldado, ou melhor, o candidato, ainda tem que conviver com uma outra guerra, a de nervos. Os cursos preparatórios lidam com essa situação e algumas vezes até ajudam o candidato a se ferir menos nesse bombardeio do sistema nervoso. Nós temos 2 momentos aí. Um momento que é de preparação em conjunto. Então, eles têm palestras, né, com um coach, e ele faz palestras para ensinar os alunos a como fazer o planejamento, ensinar os alunos a fazer resumos, anotações, trabalhar com mapas mentais que otimizam e facilitam a assimilação do conteúdo. E, com isso, a gente melhora o resultado do aluno. E o aluno que desejar, ele pode fazer esse acompanhamento individual. Aí o professor realmente vai trabalhar, né, pontos específicos ou necessidades específicas de cada um dos concursandos. Outra coisa que a gente faz também é a simulação de provas. Então, o aluno ele participa de simulados, onde ele tem um tempo de prova, onde ele tem um cartão de resposta, e ele vai realizar aquela prova, e com isso ele vai treinando, né, a questão emocional, a gestão do tempo. E veja em instantes 3 histórias diferentes de candidatos a vagas de concursos públicos. E a conquista do mesmo objetivo, a gente volta já já. Nos últimos anos, a expressão servidor público passou a significar mais do que um posto de trabalho do Estado. A função representa para boa parte dos concurseiros estabilidade, bom salário e comodidade. Mas será que vale a pena abrir mão da tão sonhada carreira profissional para conquistar um lugar ao sol por meio de um concurso público? Veja agora histórias de quem conseguiu fazer a batalha valer a pena e de quem também entendeu que o serviço público não é a única opção do mercado de trabalho. Tem muita gente que o sonho é concurso público e tem muita gente que não tem nada para fazer e concurso público adquire uma profissão. Cada um adquiriu o status de profissão, né? Então, cada um tem que identificar aquilo que ele quer. Tem muita gente que na iniciativa privada também está super bem. E tem gente que necessariamente, porque existe uma questão cultural em Brasília de concurso, quer porque quer fazer concurso público. E tem acontecido muito em consultório pessoas que passam e não estão felizes naquele cargo que elas estão lá dentro. Então, elas ficam amarradas em 8 horas de trabalho e elas não adquirem força e energia suficiente para saírem daquele local e irem para um outro. Então, às vezes, você vai... concurso é como um papel na ventania. Você vai, agarra e faz. Mas não necessariamente você vai ser feliz naquele cargo que você vai estar exercendo. Com Dione foi assim. Em um turno, a jornalista trabalha num órgão público, mas não é do quadro. Começou a estudar para concurso. Eu resolvi que queria fazer um concurso para ter uma situação um pouco mais tranquila em termos de horário e, consequentemente, ter um tempo maior
para as minhas filhas. Ela iniciou do zero. Muito tempo longe dos livros exigiu uma atenção maior. Pegou firme nas leis. Não eram horas e horas dedicadas ao estudo, não. Todo dia, mas o tempo que dava. E não é que foi aprovada, até tomou posse. Mas acredite, Dione abriu mão da conquista. Passei e assumi já com um pouquinho de coração na mão por causa da alteração na rotina. A rotina acabou se mostrando como muito sacrificante, não só para mim, mas principalmente para minhas meninas, minhas filhas que estão numa fase complicada, uma fase que exige muito presença de mãe e pai e uma determinação minha de ficar um pouco mais com elas, de organizar melhor a casa. Essa necessidade de ficar tempo demais fora de casa e os horários impostos pelo concurso acabaram me fazendo tomar a decisão de que isso ia na contramão. Tá bom, a decisão é, eu quero fazer um concurso, sim, mas eu não quero nesse modelo. Dedicação. Sem dedicação, não há quem passe em concurso. Essa foi a palavra-chave na vida de Marcel. Para muitos, o que ele fez foi uma loucura. Largou o curso superior de Química e começou a estudar para concurso público. Decisão que exigiu uma mudança de hábitos. Barzinhos, festas, shows, nem pensar. Abriu mão de tudo isso. Esqueceu a chamada vida social. Sumiu até dos amigos, não é isso, Marcel? O pessoal perguntava o que eu estava fazendo, que eu estava tão sumido, assim, por que eu não saía, que eu tinha que curtir minha vida também. Essas coisas que amigo não está ali do seu lado para saber como é na prática, como funciona. Então, achando que eu estava deixando minha vida um pouco de lado para ficar só estudando, né? Foi um tempo que eu fiquei bem focado mesmo para passar em concurso, até porque eu não estava trabalhando, não estava estudando, não estava fazendo faculdade. Então, eu tinha um foco total virado para aquilo. E quando você está assim, pelo menos eu tento fazer direito às coisas para não ficar enrolando demais também, para fazer valer a pena. Até porque você trancar uma faculdade federal para você ficar à toa, não foi por isso que eu decidi fazer essa mudança. Mas seria esse um comportamento necessário ou poderia ser considerado radicalismo da parte do jovem? O ideal, em alguns casos, é o afastamento, sim. Principalmente se a pessoa ela recebe essa influência de uma forma que atrapalhe o rendimento dela nos estudos. Concurso público é uma coisa que requer muita dedicação e principalmente constância nas coisas. Você tem que ter uma rotina. Por sinal, uma rotina pesada. No começo, eram 7 horas por dia de estudo. Cerca de 11 matérias para saber de trás para frente. Entre elas, gramática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, redação oficial, discursiva. No começo, a gente fica perdido, a gente acaba fazendo as coisas do jeito errado. Então eu tinha naquela, não, eu vou estudar isso porque eu nunca vi isso na minha vida, no caso direito administrativo e direito constitucional, até porque eu fazia um curso de exatas, então eu nunca tinha visto. Então eu pensava, não, eu vou estudar tudo disso e depois que eu souber eu passo para as outras matérias, né? Fiquei nesse engano por um tempo. Depois de já ter uma base melhor das matérias, eu passei a estudar de 4 a 5 horas por dia. Em vez de estudar mais de hora direto, mais de 1 hora e meia, estudava 40 minutos ali, 30 minutos, 30 a 40 minutos, descansava 10. E depois voltava, estudava mais 40 minutos, descansava mais 10. Flávio também optou por dar uma reviravolta na vida. O jornalista não teve dúvidas quanto a deixar a iniciativa privada, mas não podia largar o emprego. A saída foi conciliar o trabalho com os estudos. Inicialmente eu comecei a estudar sozinho, mas depois eu vi que havia necessidade de um professor, de fazer um cursinho mesmo específico, que ele realmente é importante. Principalmente em algumas matérias, como português, por exemplo, é muito difícil você pegar sozinho. Você precisa de fazer um cursinho com um bom professor, porque tudo aquilo, a gente descobre no cursinho que tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu errado, a gente aprendeu do jeito mais difícil, e no final das contas a gente não aprendeu. Então o cursinho também serve para a gente reaprender uma série de coisas. E aí eu fiz cursinho um tempo, e depois eu passei a usar a internet, fazendo cursos online, né? Para ele, foi difícil lidar com tanta informação de assuntos diferentes. Por isso, preferiu estudar matéria por matéria. Por exemplo,
4, 5 meses estudando só as matérias específicas da minha área. Depois fiquei 3 meses, 4 meses só estudando português. Depois peguei só informática, depois, sabe? Então vai matéria por matéria até você ir acumulando esse conhecimento, mas sempre revisando. Segurança, salário melhor, esses foram alguns dos motivos que levaram João Paulo a se jogar nessa corrida por uma vaga no setor público. Às vezes a gente tem uma visão um pouco deturpada do que é o serviço público. Eu, antes de conhecer por dentro, tinha uma noção de burocracia, de engessamento, e eu vi que existem hoje técnicas de gestão modernas que buscam conferir tanta eficiência, tanto dinamismo quanto no setor privado. Decisão tomada, hora de pegar firme nos estudos, mas sem abrir mão de outras coisas que gosta de fazer. Eu me impus algumas restrições, mas eu nunca encarei isso como um peso, ao contrário, mas como um investimento, né? Sempre fiz isso com um sorriso aberto, porque eu sabia que os resultados necessariamente viriam como estão vindo. João, Marcel e Flávio, cada um encontrou o melhor jeito de estudar e se deram bem. Entram 2013 com o pé direito na administração pública. Um ficou em primeiro lugar. Olha a alegria do rapaz. Eu estou entrando feliz no serviço público porque eu já experimentei tudo que eu pude experimentar na minha área, na iniciativa privada. Pretendo continuar estudando e fazer outros concursos, só que agora você começa a selecionar mais. Você não precisa fazer todos os que aparecem na sua frente, você vai fazer realmente aqueles que forem interessantes mesmo em questão de salário e cargo e etc. Mas já fica muito mais fácil, porque com o conteúdo já pronto, num próximo concurso eu sei que se eu pegar aí 2 meses de estudo, revisando já tudo que eu já peguei, eu consigo ir bem também. João Paulo, 25 anos de idade, um dos mais novos integrantes do quadro da ANA, Agência Nacional de Águas, entre os primeiros colocados. Eu acho que eu me encantei com o exercício de uma função pública digna que realize o interesse público. Acho que eu posso contribuir aqui e, com isso, me dignificar também, crescer com isso. Marcel, o primeiro da lista de aprovados do Tribunal Superior do Trabalho. Com essa notícia, agora o rapaz traça novos rumos para a vida profissional. Depois disso tudo, vou fazer direito. Tenho 21 anos, então estou começando a vida agora. Deixar de estudar, você não pode deixar. Até porque se você deixar de estudar, você vai esquecer tudo que você já viu até hoje. Então, eu tenho esse concurso como a primeira conquista de muitas que eu ainda quero ter no futuro. O Repórter Justiça termina aqui. E você pode participar do programa e enviar sugestões? Escreva pra gente. O nosso e-mail é o repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá!